E aí a pessoa fala, ah, é isso? Ah, então quer dizer que eu inovo no meu dia a dia quando, por exemplo, eu trago uma forma diferente de resolver algum problema, ou eu crio, sei lá, eu penso num aplicativo. Sim, você está inovando. Só que o ponto existe uma forma, ou algumas formas, de acelerar esse processo de inovação. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Pedro, sou fundador da Ensaio, a gente está aqui também com o... Opa, tudo bem pessoal? Cris Fedrizzi aqui, Sales Designer na Ensaio. Esse é um bloco de conteúdo que a gente tem, chama Pílulas de Inovação, em que o objetivo é a gente trazer algumas pílulas de inovação, a gente falar um pouquinho sobre inovação, o que acontece na prática, alguns desafios que acontecem durante o processo de inovação. E na pílula de hoje a gente quis trazer um tema que é interessante, que é onde que cabe a inovação, ou qual que é o cenário que eu preciso de inovação, ou onde que eu aplico o design thinking, ou design thinking é só para empresa grande, é só para empresa pequena, enfim, a gente quer desmistificar um pouco isso, né? E, cara, já engatando, Cris, assim, o que você enfim, você está dialogando diariamente com empresas que querem isso, ou precisam disso, mas às vezes não sabem dialogar. Enfim, me fala um pouco do teu cenário, ou fala pra galera um pouco do seu cenário de vendas, dialogando com essas empresas. Legal, então, bom, basicamente assim, o meu dia como Sales Designer é desenhar vendas, né? Chegar em vendas através do design. Então, eu lido com empresas que não sabem nada de design, assim, nunca nem ouviu falar, talvez, o termo de design thinking, que está começando a entender sobre isso, sabe que quer fazer alguma coisa de diferente ou faz alguma coisa de diferente, né? E tem os seus processos internos ali, mas sempre fica aquela dúvida, né? Isso funciona para mim? Em que cenário? Então eu já vou até trazer um cenário real e aí você me explica e vai trazendo alguns pontos sobre cada modelo. Mas, por exemplo, recentemente agora, hoje até tive uma call com um cliente que acabou de se tornar cliente nosso com uma dúvida. Vamos primeiro desmistificar o que quer dizer. Acho que primeiro é bom a gente começar nisso, tá? Igual essa cliente falou pra gente, cara, começa o Incompany desmistificando a diferença de design thinking, lean inception, design sprint. Então talvez a gente pode até começar desmistificando um pouco o que é design thinking, a diferença de alguns métodos que são em outras etapas, enfim, sim, mas como que eles se complementam ou não se complementam. Acho que é bom até falar disso. Nossa. Aí depois eu trago um exemplo prático. Nossa. Assim, quando uma pessoa está entrando em contato com esse cenário de inovação, naturalmente ela vê alguns termos: startup, lean, agile, às vezes design thinking, porque design thinking nem sempre é tratado com tanta profundidade nesse cenário, sei lá, ecossistema de inovação, e aí fica muito com essas buzzwords, né? Assim, basicamente, né, a inovação ela acontece quando você cria alguma solução para um problema. Essa solução ela tem que ter encaixe com o mercado e ela tem que ter um modelo de negócio viável. Uhum. Então, quando a gente fala de inovação sobre esses critérios, ela fica muito mais prática e muito mais tangível. E aí a pessoa fala, ah, é isso? Ah, então quer dizer que eu inovo no meu dia a dia quando, por exemplo, eu trago uma forma diferente de resolver algum problema, ou eu crio, sei lá, eu penso num aplicativo. Sim, você está inovando. Só que o ponto existe uma forma, ou algumas formas, de acelerar esse processo de inovação. Então, por exemplo, o design thinking é uma forma de você acelerar o descobrimento de um problema e criação de uma solução, com base em cocriação, você criar em conjunto, certo, e com base em prototipagem e teste. Então, o design thinking é uma forma, é um modelo, é um princípio em que vai te ajudar a acelerar a inovação nesse sentido. O Lean é uma forma que te ajuda a consolidar isso que você pensou. E o Agile é uma forma de você conseguir fabricar num modelo ágil, com base em interações humanas e com base realmente no modelo de melhoria contínua. Legal, legal. Então, quando você explica isso para a pessoa, ela fala assim, ah, mas então quer dizer que a gente já faz isso? Sim, todo mundo já faz isso. E aí a gente começa a tornar a inovação mais acessível, porque eu acho que esse é o ponto. A venda é complexa, a venda da inovação é complexa porque ela não é acessível. Então, se a gente continua utilizando esses termos, e infelizmente eu jogo fogo no palheiro mesmo, eu vejo várias empresas de inovação
usando vários buzzwords que conseguem jogar o valor do projeto lá para cima e todo mundo paga o projeto sem nem entender nada. Eu acho que isso é uma desqualificação da inovação, porque a inovação ela é qualificada de fato quando ela é acessível. Né? Interessante, hein? Muito interessante. Então eu já vou trazer até um ponto aqui. Traz que eu tô hoje on fire. Vambora. Então o cara virou pra mim hoje na venda e falou assim, cara, por exemplo, um desafio, fidelização de clientes. Fidelização de clientes é um desafio pra gente, tá a empresa inteira tentando resolver isso há mais de 2 meses, mas a gente tem o nosso processo, né? A gente tem o nosso processo de inovação que já usa aqui no nosso time criativo e etc. Esse cara, ele se beneficiaria se ele aprendesse sobre design thinking? Não, enfim, como também? A pergunta que eu faço para uma pessoa que chega com esse cenário é, então deixa eu entender esse seu processo. Porque não dá para eu chegar para você e falar assim, não, para de usar esse processo aí, vamos utilizar agora o processo do design. Porque não é desse lugar, não é dessa forma que a gente tem que, enfim, tratar um desafio. Se a gente vem de empatia, né? Então, cara, vamos lá, como é que é o seu processo hoje? E aí, com base no processo dele, vamos entender o gargalo. Por exemplo, fidelização de cliente. Com certeza, no processo dele não existe algum modelo de empatia real, uma empatia extrema. Pode existir, sei lá, observação ou pesquisa, que são coisas diferentes. Então, aí sim, né? Então, se a gente acha esse gargalo junto, então minha pergunta seria, cara, abre o teu processo aí, vamos olhar junto. Então, por exemplo, no meu processo eu solto uma pesquisa no nosso MailChimp, com base nesse resultado a gente cria uma solução. Opa, achei. Cara, isso aqui não é empatia. Isso aqui é pesquisa, né? E é uma técnica de pesquisa um pouco arcaica. A sua taxa de resposta deve estar entre 10%, no máximo 10%. E a gente não quer achar a resposta em termos de qualidade, a gente quer de quantidade. A gente quer achar a resposta em termos de quantidade, de qualidade. Sim. Então, enfim, e aí a gente chega ao problema. Cara, o que você acha de entender como o Design Thinking pode te ajudar? Pô, já veio o cenário. Tá, entendi. E agora vamos para um outro cenário. O cara nem sabe, ele quer inovar, quer fazer diferente. Ele se beneficiaria do Design Thinking? Como? Por que ele se... Assim... Eu quero fazer diferente, só isso que eu sei, mas eu não sei ainda desafio, nada. Assim, a gente precisa de um desafio. Essa é a primeira etapa, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Então, beleza, quero fazer diferente, isso pra mim não é informação. Isso pra mim é um papo de boteco, tá ligado? Então eu poderia generalizar, olha só, então aqui, porque tem gente que vai generalizar, então eu já vou generalizar. Todo mundo que tem um desafio pode usar design thinking? Cara, assim, vamos lá, né? A gente precisa de sobriedade, a gente tava falando sobre sobriedade, né, hoje. A gente precisa de sobriedade pra falar sobre essas coisas. Então, assim, eu tenho um desafio, vou utilizar design thinking. Calma. Esse desafio, ele é complexo a ponto da gente precisar usar a abordagem do design? Porque a abordagem do design, metade do tempo você fica entendendo a complexidade do desafio e onde que realmente está a dor. Se o desafio... É muito comum acontecer isso. Cara, vamos pegar ensaio, vamos fazer com ensaio, vamos revolucionar o nosso processo de vendas. Tá, vamos usar o design thinking. Então, design thinking, não sei o quê. Tá, quando a gente chega lá, qual é o processo de vendas? Não tem. Então, cara, qual é o sentido de eu revolucionar o teu processo de venda se não existe processo de venda? Sim. Você vai pesquisar o quê? Não tem nem o quê, tá ligado? Então, a primeira coisa, cara, faz um outbound, faz lá, tem um processo de vendas, roda isso durante 6 meses, eu posso te ajudar a montar isso, beleza? Porque a gente tem conhecimento. E aí, daqui a 6 meses, a gente fala sobre conduzir um processo de inovação. Então, percebe que não faz sentido a gente conduzir um processo de inovação porque nem existe ou porque não tem complexidade suficiente para a gente tratar? O Richard Buchanan, que é um dos maiores, enfim, teóricos do Design Thinking, ele fala, o Design Thinking tem que ser usado para problemas complexos, porque para problemas simples a gente já tem soluções, a gente já tem fórmulas que pelo menos dão um pontapé inicial. Eu lembro quando eu dei uma consultoria num projeto que foi fodido, junto com o Felipe Xavier, da Growth Labs. Felipe, um abraço. E a gente chegou num cenário assim, o Felipe falou, cara, faz o feijão com arroz primeiro. Tá aqui, a fórmula do feijão com arroz. Faz e depois a gente conversa. E cara, deu muito certo. Tá. Então, aí, isso não tem a ver com o tamanho de empresa, isso tem a ver com a maturidade que o problema tá. Então, o problema ele tá maduro o suficiente para a gente tratar ele de uma forma inovadora? Ele precisa realmente ser tratado de uma forma inovadora? Ou a gente só tá com preguiça de fazer ele da maneira correta? Porque tem isso. Ó o professor, o cara, o questionador. Então, quando o programa está maduro?
Boa. Esse Essa é cara boa. já lá na fogueira, tá? Não era fogueira? Então vamos jogar. O Richard Buchanan, ele dá 10 indícios de que o problema está maduro para ser tratado pelo design thinking. Depois a gente pode colocar esse artigo na descrição, alguma coisa assim. Vamos colocar, ó, já está avisado o que a gente vai colocar. Deve estar aqui embaixo. O artigo do Richard Buchanan é livre, para todo mundo ver. Normalmente são problemas em que a resposta é ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. Tá. Normalmente são problemas em que todos os stakeholders têm opiniões diferentes. Normalmente são problemas em que ou afunda ou é a salvação da empresa. Então, são problemas que existem nesse nível de maturidade que a gente precisa entender o que ele realmente significa. Quando uma empresa ela chega para mim e fala assim, a gente está há 20 anos no mercado e o nosso processo de consultoria ele parou de ser rentável, ou o nosso produto ele parou de ser rentável, isso é um problema complexo. Porque, se há 20 anos funcionava e agora não funciona mais, cara, a gente precisa entender o que aconteceu e o que vai acontecer. Então a gente precisa tentar antecipar esse futuro. Então é isso que define a complexidade. Então assim, resumindo, né, o processo de inovação ou abordagem do design não é relacionado a tamanho de empresa, não está relacionado a qual grau de maturidade que a tua empresa está, se ela é uma startup, é uma scale-up, se é uma multinacional, etc. É sobre o desafio que a gente tem que enfrentar. Então, quão maduro está esse desafio e qual o processo que vai me ajudar a seguir por esse caminho. Né? Boa. Então, mais ou menos esse cenário. Ficou claro? Pra mim tá claríssimo que é exatamente isso. Legal, show. massa. Bom, acho que é isso, né? A gente fecha a pílula por aqui então. Concluímos. Se você tiver sugestão de algum outro tema que você está sofrendo aí no dia a dia para entender, traz pra gente que a gente traz pra pílula. Olha só, então começando a criar o jargão. Boa. Traz pra pílula que a gente toma essa pílula aí junto e fala pra vocês. Eu acho que o intuito é a gente não trazer respostas, mas sim perguntas bem formuladas, né? Então, acho que, enfim, em 5, 10, 15 minutos a gente não consegue criar uma resposta, né? Existem pessoas que passam anos criando respostas, tá ligado? Então, é um bate-papo realmente pra gente expandir o nosso mindset, expandir um pouco a nossa visão e, enfim, trazer repertório, etc. Por isso que eu faço TED Kit, tá vendo? Eu tô TED Kit São hoje. as perguntas que moveram o mundo. Tracinho Pedro Pior. Não, imagina, tá trazendo minha. Valeu, Valeu, galera. Um abraço. Tchau.